Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo nós vamos fazer uma pequena introdução ao assistente de provas Lean e como podemos utilizá-lo para construir provas em dedução natural para lógica proposicional. Nesse vídeo em específico, nós vamos construir dois exemplos de provas utilizando esse assistente, focando em provas para conjunção. Okay? Então, o Lean é um assistente de provas, ou seja, ele é uma linguagem de programação que permite a construção de provas matemáticas e construção também de software formalmente verificado. Aqui na disciplina de matemática discreta, nós vamos utilizá-lo como uma ferramenta de auxílio para conferir deduções matemáticas. Então, o primeiro passo nosso aqui, como a gente vai lidar com lógica proposicional, a gente precisa declarar variáveis que correspondem a proposições da lógica. Então aqui nos nossos exemplos nós vamos definir aqui três variáveis, que eu vou chamar aqui de A, B e C, e vou dizer que elas são proposições. Esse tipo aqui, prop, ele está dizendo para o Lean que o A, o B e o C são proposições da lógica. Okay? Usando essas variáveis, a gente consegue definir fórmulas. Por exemplo, eu consigo definir A e B. Como que eu faço isso para definir? O Lean, se eu digitar /end, olha, /end, ele vai transformar essa palavra no conectivo i. Então, o que nós vamos usar aqui é esse comando /end. As demonstrações no Lean, a gente pode usar o comando lema para iniciar uma nova demonstração. Então aqui eu vou chamar aqui a demonstração, cada demonstração ela tem que ter um nome. Então nosso primeiro aqui que eu vou chamar aqui, primeira demonstração que a gente vai criar, eu vou chamar de exemplo 1, tá? E assim como em linguagem de programação, a gente pode passar os parâmetros, as hipóteses para essa demonstração. Eu vou chamar aqui de H a hipótese A e B. E eu vou querer deduzir B e A. Tendo feito isso, nós vamos começar a dedução. Lembrando do que a gente fez anteriormente, nós começamos a demonstração com uma introdução do i. Então a gente vai usar o comando end intro. E o end intro, ele diz que para eu provar A, vejam aqui na tela, para eu provar A e B, eu tenho que provar A e tenho que provar B. Então aqui ainda vai ficar faltando eu provar duas coisas. O B e o A. Para eu provar o B, lembrando que a gente fez anteriormente, eu vou provar o B usando uma eliminação do i. Aí a gente aqui tem aqui o comando de ele, como o B é o componente à direita, vejam que a gente tem o comando elim right. E aqui eu vou passar justamente o nome da hipótese do i, que é o H. Então veja, eu começo com uma introdução do i, na sequência eu faço aqui uma eliminação do i à direita, onde o H aqui é o nome da minha hipótese. Então vejam que eu usar o nome da hipótese é equivalente a eu usar a regra de identidade na nossa notação matemática para dedução natural. Finalmente, para eu deduzir o A, o que eu vou fazer é uma eliminação à esquerda, usando o I também. E com isso, a gente conclui a prova. Vejam que agora, depois que eu defini isso aqui, o Lean não me deu nenhuma mensagem de erro, e isso quer dizer que ele entendeu que a nossa prova está correta. Ok? Então vejam que é bastante simples. Então vamos para um próximo exemplo que a gente viu. Vamos fazer um exemplo, antes de eu fazer vamos fazer o exemplo o exemplo 2, que seria esse aqui, olha. O H é A
I, B e C. Eu quero provar A, I, B e C. Diminuir um pouco isso aqui, só para ficar mais fácil. Então vamos lá. Novamente, como eu quero provar um I, eu vou começar aqui com o intro, a introdução do I. Então, quando eu começo com a introdução do I, eu tenho que provar duas coisas. Eu tenho que provar, de um lado, eu vou ter que provar A e B, e do outro, eu tenho que provar o C. Então vejam, aqui, para eu provar A e B, novamente, como eu tenho que provar um I, eu vou tentar de novo fazer uma introdução do I. Então, deixa eu melhorar a indentação disso aqui. E nesse ponto aqui eu tenho que provar um C. Então, só para ficar claro qual parte que a gente está, nessa parte aqui eu vou provar A e B. E nessa parte aqui eu vou provar C. Então, para eu provar aqui agora, eu tenho que provar o A. Para provar o A, o que eu vou fazer? Vejam que o A é o componente à esquerda da hipótese H. Então, eu vou usar a eliminação do I à esquerda sobre o H para concluir o A. Então vejam que com isso aqui eu deduzi o A. No próximo passo eu tenho que deduzir o B. E onde está o B? O B, olha, o B é a eliminação à esquerda de B e C. Só que para eu deduzir B e C, ou seja, eu tenho que fazer uma eliminação à esquerda. Vim left sobre qual o resultado? Vejam que eu tenho que deduzir agora, a partir daqui eu estou deduzindo B, nesse lado, porém nesse ponto aqui eu tenho que deduzir B e C. Para eu deduzir B e C, eu vou fazer a eliminação à direita sobre a hipótese H. Com isso, aqui eu fechei esse lado da prova. Vejo que isso aqui segue exatamente a mesma estrutura da demonstração que a gente fez antes. Então agora falta deduzir o C. Para eu deduzir o C, vejam que eu tenho que deduzir o C a partir de B e C. Para eu deduzir B e C, o C a partir de B e C, eu vou fazer uma eliminação à direita. Agora, eu preciso deduzir B e C a partir de A e B e C. E, novamente, eu vou fazer uma eliminação à direita a partir da hipótese. Então, vejam que esse pedaço aqui eu estou provando o C. Então, vejam que, apesar a linguagem do Lean ela pode não ser tão visual quanto a gente fazer manualmente, mas a gente tem uma garantia de que a nossa prova está correta. E depois de um certo tempo é fácil a gente acostumar também com como que a linguagem funciona. Então, dados esses dois exemplos, vamos fazer mais um exemplo um pouco mais interessante aqui. Vou fazer aqui lema, exemplo 3. Vamos supor que eu vou criar aqui uma outra variável D, vou chamar aqui H1 é A e B, H2 é C e D, eu quero provar B e C. Como que eu posso provar? Bem, novamente, como eu quero provar um I, que é B e C, eu vou começar com introdução do I, que é o comando endIntro. Então agora, o primeiro parâmetro aqui do endIntro, eu quero provar B. B, eu consigo provar o B a partir de A e B fazendo uma
eliminação à direita na hipótese A e B, que é o H1. Agora, para eu provar D, veja que eu também consigo provar isso usando uma eliminação à direita sobre a hipótese H2. E isso conclui a nossa demonstração. Ok? Então vejam que a ideia que... aqui não é a direita, perdão. Aqui é a esquerda, porque eu quero deduzir C, que é o parâmetro da esquerda. Perdão. C. Então, essa aqui seria a demonstração correspondente a esse pequeno exemplo. Ok? Então, isso aí seria a nossa introdução para o assistente de provas Lean, tá? Esses primeiros exercícios. Então vejam aqui alguns pontos. Primeiro, o comando variables permite a gente declarar variáveis na linguagem do Lean. E o tipo de proposições da lógica é o tipo prop. Então, quando eu escrevo o nome de variáveis, prop, eu estou dizendo que essas variáveis são proposições da lógica. Ok? Para a gente entrar com o comando do i lógico no Lean, a gente digita /end. E o próprio Lean vai transformar isso no caractere correspondente ao conectivo i. Certo? Então, para as regras do i, nós temos que a introdução do i, da conjunção, né? É o comando end_intro, e as regras de eliminação à esquerda é end.elin_left, e eliminação à direita é end.elin_right. Ok? Então, vejam que a gente tem uma correspondência bem de 1 para 1, tá? Com as fórmulas, com as regras da dedução natural para a lógica proposicional. Vejam que a estrutura, tá, da linguagem, apesar de não ser tão legível quanto aquelas demonstrações em árvore, vejam que ela segue a mesma estrutura das demonstrações em árvore, porém expresso em texto, em uma linguagem de programação. Caso o Lean não apresente nenhuma mensagem de erro, isso quer dizer que a sua prova está correta. Ok? Então, é isso. A gente termina aqui essa primeira parte de introdução à dedução natural. Nas próximas aulas, nós vamos continuar o estudo da dedução natural, considerando outros conectivos da lógica proposicional. Vejo vocês, então, nos próximos vídeos. Até lá!